A palavra palhaço deriva do italiano paglia, que quer dizer palha, um material usado no revestimento de colchões. O nome começou a ser usado porque a sua roupa era feita do mesmo pano, um tecido grosso e listrado, e afofada nas partes mais salientes do corpo com palha, fazendo de quem a vestia um verdadeiro colchão ambulante. Esse revestimento de palha os protegia das constantes quedas e estripulias. Embora vinculado aos circos, o palhaço pode atuar em qualquer espetáculo, do teatro à televisão. Em várias ocasiões, é o personagem que tem a tarefa de entreter o público entre uma apresentação e outra. O palhaço do circo normalmente é infantil, frágil e inocente. Mas há vários tipos de palhaço. A arte da palhaçada é fazer coisas comuns de forma exagerada e complicada, e coisas complicadas e difíceis de forma fácil e comum, invertendo o jeito que achamos que o mundo funciona. No circo, dois palhaços encontram uma dificuldade terrível para trocar uma simples lâmpada, por exemplo. Levam tombos, tomam choques, brigam. Mas 15 deles saem quase por mágica de um carrinho em que parecia possível que tivessem entrado. Na linguagem comum, o termo também pode se referir a uma pessoa não confiável ou que não leva as coisas a sério como deveriam ser levadas. Várias civilizações antigas tinham palhaços, profissionais cujo principal objetivo era fazer rir. Alguns se tornaram importantes figuras políticas e amigos de imperadores. No teatro grego, depois de apresentarem as tragédias, que eram peças com final triste ou violento e que normalmente traziam uma lição de sabedoria, os sátiros entravam em cena, fazendo gozação com os contos gregos, representando-os de forma engraçada. O sátiro é a figura mitológica grega de um homem selvagem, peludo, às vezes com chifres e patas de bode, que não leva nada a sério e só quer curtir a vida, normalmente com ar livre, festa e romance sem compromisso. É dele que vem a palavra sátira e o verbo satirizar, que é zombar de uma coisa que todos consideram séria. Com o cristianismo, o teatro foi perseguido pela Igreja Católica e muitos deles fecharam. Para não morrer de fome, muitos artistas começaram a se apresentar para o povo e falar uma língua mais próxima do povo. Fazer rir sempre foi uma forma de ganhar a simpatia de outras pessoas. O bobo da corte era um profissional que divertia o rei e os nobres da Idade Média. Muitas vezes eram as únicas pessoas que poderiam criticar o rei sem correr riscos, uma vez que sua função era fazê-lo rir. Era considerado maluco ou tolo. Além de fazer a corte rir, ele também declamava poesias, dançava, tocava algum instrumento e era o cerimonialista das festas. O corpo e a vestimenta do bobo da corte caracterizavam-se pela deformidade e pelo exagero, sendo o excesso uma de suas principais características. Deficientes físicos e mentais podiam ser treinados para serem bobos, como anões e corcundas. Alguns bobos tinham suas colunas quebradas para que tivessem um aspecto mais interessante aos nobres. Normalmente, ele era inteligente, atrevido e sagaz. Dizia o que o povo gostaria de dizer ao rei e zombava da corte. Era considerado muitas vezes desagradável, por apontar de forma grotesca os vícios e as características da sociedade. Era o único indivíduo que tinha algo parecido com liberdade de expressão naqueles tempos. Acreditava-se que ele espantava mal-olhado e trazia sorte ao castelo. Com a condenação do riso e do prazer pela igreja,
Muitas vezes o diabo aparece nas peças como uma figura sorridente, uma espécie de bobo da corte, ou fazendo comentários irônicos sobre a vida das pessoas, alguém que sente prazer em rir do ser humano. Essa associação durou até muito além da Idade Média e dura até hoje. O bobo é um personagem comum nas peças de William Shakespeare e de outros autores. Na maioria das peças em que aparece, esse personagem fala diretamente com a plateia. Nos últimos tempos, a figura do palhaço monstruoso, que fere e mata, tornou-se popular na imaginação. Talvez porque vivamos num mundo em que o crime e problemas sérios atinjam pessoas cada vez mais jovens, como se a própria infância estivesse morrendo. Um palhaço deformado é uma forma de simbolizar uma infância corrompida ou destruída. O Arlequim é um personagem da comédia dell'arte, gênero do teatro surgido na Idade Média e apresentado para o povo. No início, era apenas alguém que entretinha o público durante os intervalos, com acrobacia, malabarismo ou música. Sua aparência, vestido de negro e vermelho e portando um bastão e usando uma meia máscara negra no rosto, veio de antigas divindades pagãs que regiam o mundo inferior e estavam associadas com o ciclo da agricultura. Arlequim provavelmente é uma transformação de uma expressão que significa rei do mundo inferior. Na Europa pagã, ocorriam festivais em que as pessoas interpretavam uma caçada de um fugitivo do subterrâneo. O rei e seus seguidores, na verdade pessoas vestidas como eles, perseguiam o fugitivo por cima dos campos onde fora realizada a semeadura, e os pagãos consideravam esse ritual muito importante para o sucesso futuro da colheita. Já na Europa cristã, ele foi incluído na peça como um dos criados, e se tornou um de seus personagens mais queridos. Ele é um criado espertalhão e trapaceiro, que engana seu patrão e está sempre tentando seduzir Colombina, outra criada, que é bonita e orgulhosa, que em algumas versões é apaixonada por ele e em outras apenas o ilude. As confusões e trapaças criadas pelo Arlequim ajudam a peça a se movimentar e geram risos, e ele normalmente influi positivamente para que o casal de namorados fique junto no fim da história. A comédia dell'arte sempre tem três tipos de personagem. Os namorados, que querem ficar juntos, mas têm seus planos atrapalhados pelos velhos, que são seus pais, ou outras pessoas mais velhas que têm interesse em estragar a união. E há os criados, que ajudam ora um lado, ora outro, sempre tentando ganhar alguma coisa com isso, e que são responsáveis pela maior parte da diversão envolvida. O Arlequim foi um personagem disseminado no Brasil principalmente através dos blocos carnavalescos de rua. O carnaval nordestino, principalmente na Bahia e Pernambuco, soube transferir a figura para o artista brasileiro, malandro brincalhão, cujas peripécias e aventuras sempre acabam prejudicando as pessoas que se relacionam com ele. E, vez ou outra, resultam em lições de moral. Pelas ruas, ele anda à procura de seu par, Colombina. No folclore, o Arlequim anda invisível ou bem escondido entre as pessoas nas ruas agitadas. Pode ser visto somente de relance pelos idosos, pelas damas novas e de boa educação e pelas crianças. Esses momentos, tipicamente, são quando o Arlequim está roubando pirulitos, balas, fumo, doces e coisas preciosas, para depois geralmente escondê-los das crianças. O Arlequim não gosta de insetos, de homens que usem bigode e de autoridades policiais. O nome Coringa ou Coringa da carta de baralho é originário do termo quimbundo coringa, que significa matar. A morte é a grande piada da vida. Tudo que construímos e damos importância vai acabar um dia. Então, em certo sentido, todas as nossas lutas são cômicas. Em inglês, ele é chamado de Joker,
que significa apenas piadista. É considerado o símbolo da contradição, do tudo ou nada, da alegria ou da tristeza, da sabedoria ou da ignorância, dos opostos complementares, da mudança súbita e troca de ordem de uma situação. Geralmente, encontramos o Coringa na figura de um palhaço estilizado com traje de bobo da corte. O Coringa é brincalhão, alegre e divertido, mas em sua mensagem maliciosa e de esperteza está escondida a sabedoria séria. No que diz respeito a tatuagens, o significado da palavra Coringa, ou seja, morte, é muito disseminado entre bondes, gangues e máfias. As tatuagens do palhaço e do Coringa aparecem com alguma frequência em bandidos, sendo considerada uma tatuagem de cadeia, estudada pelos policiais para a investigação de presidiários e crimes cometidos. O preso que tem um Coringa tatuado no corpo pode sinalizar a prática de assassinato. Coringa é um dos vilões mais conhecidos das histórias em quadrinhos. É um personagem que faz parte do enredo de Batman e normalmente simboliza a anarquia, o caos, a violência sem sentido e a imprevisibilidade. É um símbolo do bandido louco. Há várias versões da sua origem. A maioria diz que a pele branca, os lábios cor de cereja e o cabelo verde surgiram quando ele caiu num tanque de produtos químicos. Algumas versões dizem que ele era um homem comum que entrou no mundo do crime por necessidade e enlouqueceu por causa de uma tragédia. Outras falam que desde criança foi um psicopata sádico. Seu nome verdadeiro é desconhecido, assim como seu passado. Há histórias que sugerem que nem ele mesmo lembra bem, sendo ele próprio um enigma até para si mesmo. Artistas, palhaços e trapaceiros costumam ser bons em fingir ser o que não são, em imitar os outros e fingir seriedade quando brincam, e brincar para dizer coisas sérias, e parecer o que queremos que eles sejam. Talvez por isso, no universo dos jogos, o Coringa não tem número. Nos baralhos que vão até o 12, ele é a 13ª carta. Nos baralhos que vão de As a As, ou seja, de 1 a 14, ele é a 15ª. Em muitos jogos, ele pode assumir o valor de qualquer carta que seja necessária para aquela jogada. Um grande ator e um mestre dos disfarces. Muitas pessoas riem dos bobos sem compreender que estão rindo de si mesmas. As situações ridículas que eles representam, na verdade, são as situações comuns da vida retratadas de forma exagerada. Os bobos nos mostram que a vida é cheia de esquisitices, de contradições psicológicas, de diabruras mentais, de conflitos. E damos importância exagerada a coisas idiotas muitas vezes. Só que o bobo sabe disso e brinca com isso. Então quem é o bobo no fim das contas?